O romantismo foi uma escola literária dividida em 3 gerações: o ultrarromantismo, ou geração byroniana, ou mal do século. Foi a segunda dessas gerações. Nas décadas de 1850 e 1860, houve uma ruptura com o idealismo exagerado em relação ao nacionalismo, o que levou à doação por parte dos autores desse período de uma postura exageradamente pessimista diante da vida como o escapismo dos problemas sociais da época. A atitude que ficou conhecida como o mal do século. Isso se deve ao fato de que os jovens desse período não se sentiam atraídos pelos ideais da Revolução Francesa, ou seja, ideais da liberdade, igualdade e fraternidade, e optavam por mergulhar em seu mundo íntimo, tendo um apego a atitudes mundanas, como a bebida e o vício, e uma atração pela morte. Assim, com o desenvolvimento da literatura romântica na década de 1840, as produções literárias começaram a apresentar maior subjetividade. Os autores dessa época eram indiferentes a temas como nacionalismo e indianismo, mas apresentavam uma intensificação do sentimentalismo. Suas principais características são profundo subjetivismo, sentimentalismo exacerbado, pessimismo e melancolia, egocentrismo e individualismo, fuga da realidade, escapismo e saudosismo. A segunda geração romântica no Brasil é o período que corresponde de 1853 a 1869. No Brasil, tem como marco inicial a publicação da obra Poesia, 1853, de Álvares de Azevedo. Nessa fase, a literatura sofreu forte influência do poeta britânico George Gordon Byron. Isso porque os escritores absorvem o estilo de vida boêmio e noturno, além do pessimismo romântico presentes na literatura de Byron. Por isso, essa geração ficou conhecida também por Geração Byroniana. O ultrarromantismo mudaria os rumos do romantismo no Brasil. Valores como o nacionalismo e a valorização do índio como herói nacional brasileiro, um tema constante na primeira geração romântica brasileira, estariam quase ou mesmo totalmente ausentes. Esta nova geração, fortemente influenciada pelo romantismo alemão e pelas obras do já citado Lord Byron e também de Alfred de Musset, estaria enfocada em temas obscuros e macabros, tais como o pessimismo, o sobrenatural, satanismo, a ânsia pela morte, o passado e a infância, além do mal do século. O amor é fortemente idealizado, platônico, e quase sempre não correspondido, além da presença de um forte egocentrismo, um sentimentalismo exacerbado na poesia, que são claramente notados. Nas décadas de 50 e 60, jovens universitários de São Paulo e Rio de Janeiro reuniram-se em um grupo criando a poesia romântica no Brasil, mais conhecida como o ultrarromantismo. Alguns dos principais escritores brasileiros que se destacaram nessa fase foram Manuel Antônio Álvares de Azevedo, que nasceu em 1831 e morreu em 1852. Foi escritor, contista, dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro. Também temos Casimiro José Marques de Abreu, nasceu em 1837 e morreu em 1860. Foi poeta brasileiro, autor do célebre poema Meus 8 Anos. Também temos Luiz Nicolau Fagundes Varela, onde nasceu em 1841 e morreu em 1885. Foi um poeta brasileiro e patrono da Academia Brasileira de Letras, um importante escritor da literatura romântica brasileira. Também temos Luiz José Junqueira Freire, onde nasceu em 1832 e morreu em 1855. Ele foi um monge, sacerdote e poeta brasileiro. Em 12 de setembro de 1931, nascia Manuel Antônio Álvares de Azevedo, filho de Inácio Manuel Álvares de Azevedo e Maria Luísa Mota Azevedo, e tinha uma irmã. Foi um poeta, contista e escritor da segunda geração do romantismo, deixando para trás o nacionalismo e o indianismo, presentes na primeira geração. Aos 2 anos de idade, junto com sua família, muda-se para o Rio de Janeiro. Em 1886, morreu seu irmão mais novo, fato que o deixou bastante abalado. Foi aluno brilhante, estudou no colégio do professor Stoll, onde era constantemente elogiado. Em 1945, ingressou no colégio Pedro II. Álvares de Azevedo era amigo de Bernardo Guimarães, Aureliano Lessa e José Bonifácio, com quem dividiu as acomodações da Chácara dos Ingleses, em São Paulo. Entre 1848 e 1851, publicou alguns poemas, artigos e discursos. Nessa época, fundou a Revista da Sociedade, ensaio filosófico paulistano.
Traduziu a obra parisina de Byron e o quinto ato de Otelo, de Shakespeare, entre outros trabalhos. Preparado para entregar as 3 liras, projeto de livro conjunto de Álvares de Azevedo, Aureliano Lessa e Bernardo Guimarães, A Lira dos 20 Anos é a única obra de Azevedo cuja edição foi preparada pelo poeta. Álvares era fraco em relação à saúde e logo desenvolveu uma doença pulmonar, conhecida como tuberculose, em 1952, por conta de uma lesão pulmonar ocorrida por uma queda de cavalo no meio da rua. Foi operado, mas não surgiu efeito, e faleceu às 17 horas no dia 25 de abril de 1852. Seu corpo foi enterrado no cemitério Pedro II, na Praia Vermelha, em 1854. Foi transladado para o cemitério São João Batista. Se Eu Morresse Amanhã foi escrita dia antes de sua morte e lida no enterro por Joaquim Manuel Macedo. Poema Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, Viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria? Se eu morresse amanhã. Quanta glória presinta em meu futuro? que é a hora do porvir e que é amanhã. Eu perdera chorando essas coroas. Se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nau. Acorde a natureza mais louçã. Não me baterá tanto amor no peito? Se eu morresse amanhã. Mas essa é a dor da vida que devora. A ânsia de glória e o doloroso afã. A dor no peito emudecer ao menos. Se eu morresse amanhã. De Álvares de Azevedo.